Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Hoje vamos falar sobre uma doença que acomete mais de 10 milhões de brasileiros, a osteoporose. E para isso eu tenho aqui duas grandes especialistas. Seja bem-vinda a doutora Guacira Musi, especialista em dor, anestesiologista. Obrigada, Alice, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E também doutora Laisa Ombre. Doutora Laisa é reumatologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Alice. Vamos tirar todas as dúvidas de osteoporose hoje. Doutora, vamos começar entendendo o que é essa doença. 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Osteoporose é o quê? É osso fraco? Resumindo, né, de forma mais grosseira, sim, é o osso fraco. A osteoporose, na verdade, é uma redução na densidade mineral óssea. Aquele osso, de fato, fica mais fraco e a arquitetura, as trabéculas por dentro daquele osso, elas se tornam mais finas, mais frágeis, com uma tendência maior àquela queda de baixo impacto, aquela queda de baixa altura, provocar fraturas. A gente chama, são as famosas fraturas osteoporóticas, são as fraturas por fragilidade, que na verdade é a consequência mais temida da osteoporose. É de fato o problema da osteoporose, são as fraturas que impactam de forma tão negativa na vida da pessoa, dos seus familiares, né? É uma complicação que a todo custo a gente deve evitar. E aí, doutora, essa osteoporose, ela é uma doença de pessoas idosas? É uma doença da idade? É uma doença genética? Como desconfiar que eu possa ser um candidato a ter osteoporose? Na verdade, ela não é só uma doença da terceira idade, ela sim é mais prevalente nos idosos. Mas é uma doença que, dependendo dos fatores de risco, ela pode sim comprometer os mais jovens e crianças também. Né? Criança pode ter osteoporose? Existem sim algumas doenças genéticas que causam fragilidade óssea e podem provocar as fraturas patológicas pela osteoporose. Mas os motivos mais comuns nos jovens e crianças são o que a gente chama de osteoporose secundária. E aí a gente tem que fazer uma avaliação, por exemplo, das medicações, que existem sim algumas medicações que podem causar a osteoporose, entre elas a mais difundida e a mais perigosa é o corticoide, que já nos primeiros 3 a 6 meses de uso, para aquela pessoa, por exemplo, que tem uma artrite reumatoide, uma criança que tem uma artrite ou que tem uma doença sistêmica que precisa fazer uso por um período mais prolongado dessa medicação, essa pessoa ela já tem uma indicação só pelo uso dessa medicação, que interfere na saúde óssea, de fazer uma investigação e já começar uma prevenção para não evoluir para uma fratura, não evoluir para uma osteoporose, por exemplo. Isso incluiria também aqueles corticoides para tratamento respiratório em criança, corticoide nasal, corticoide de bombinha, que é o mais comum, né, de utilizar em criança. Nós não temos dados ainda, há estudos em andamento, mas os dados preliminares é que os corticoides intranasais, né, os inalatórios, na verdade, são seguros. Então, não há uma necessidade de uma prevenção para a osteoporose. É claro que se faz um uso muito prolongado, boa prática clínica fazer avaliação e acompanhamento desse paciente, mas não está indicado já uma prevenção medicamentosa, por exemplo. Né? Sempre, obviamente, manter os níveis adequados de vitamina D, observar a alimentação em relação à ingestão de cálcio, mas realmente para aquele paciente que usa oral, endovenoso e se usa de forma contínua até intramuscular, esse sim a gente já tem que ter um acompanhamento mais de perto. Agora você falou, doutora, em vitamina D, né? Antes a gente ouvia que era praxe as crianças até 2 anos terem que tomar vitamina D. Então tinha lá até 1 ano ferro, fazer os exames de sangue, até 2 anos. Parece que virou moda, agora todo mundo precisa tomar vitamina D e tem que tomar vitamina D em altas doses e os parâmetros não são mais os mesmos. Desmistifica pra gente essa questão da vitamina D. Vitamina D virou uma epidemia, né? Se você não está tomando uma vitamina D, parece que você está errado. Você está errado, porque está todo mundo tomando vitamina D, todo mundo tem deficiência de vitamina D. Na verdade, se fala muito mais
do que de fato os estudos indicam, os estudos sérios, né? Na medicina, a gente segue muitos guidelines, que são aquelas recomendações nacionais, internacionais, onde muitos pacientes foram testados, né? E de fato há aquela indicação ou não de suplementação. Então, hoje o que a gente tem é que os pacientes inflamados, que já têm algumas doenças inflamatórias, esses pacientes, o corte é um pouquinho mais abaixo. Então, é o nível de vitamina D que a gente considera, a gente quer deixar esse nível acima de 20. Para a população geral, que não tem uma artrite, não tem uma comorbidade importante, níveis acima de 30 já são suficientes. Então, aquela história que é necessário uma vitamina D acima de 100, acima de 80, porque senão... Isso não há, de fato, uma comprovação. E muito pelo contrário, a gente se preocupa muito com as intoxicações que existem, né? Pois é, pode fazer mal, porque é uma vitamina, todo mundo pensa assim, vitamina, quanto mais melhor. É uma droga. Se não fizer efeito, pode sair no xixi. Não é assim? Não, é bem assim. Há intoxicação, a gente tem recebido pacientes com intoxicação, sim, de vitamina D, com níveis de cálcio alterados por conta disso, né? Pacientes com problemas de fadiga, dor muscular, alterações clínicas que interferem na rotina e quando a gente vai ver, descarta-se todas as outras possibilidades, a única alteração que existe realmente são níveis exorbitantes de vitamina D sem necessidade, com dosagens e prescrições que a gente fica até assustada. Da onde vêm essas informações? E de fato, são esses níveis que a gente trabalha com segurança e uma suplementação. Caso necessário, a gente sempre busca primeiro se os níveis estão adequados, a exposição solar está adequada, não há necessidade de suplementação. E aí, doutora, entrando na vitamina D, que seria então uma suplementação e uma prevenção, como que a gente pode prevenir a osteoporose? Como que a gente pode deixar o nosso osso aí mais forte, mais saudável, de uma maneira longa mesmo? Alice, você sabia que a osteoporose é uma doença que a gente fala que é geriátrica, mas ela se inicia na infância. Por que a gente fala isso? Porque a produção óssea, ela começa, na verdade, antes de nascermos, né? Lá na barriguinha da nossa mãe. Mas, à medida que a criança, ela corre, pula, tem impacto, estímulo, essa massa óssea vai se tornando mais forte, produção óssea, a formação óssea é estimulada. Nosso pico de massa óssea é por volta ali dos 30 anos. Depois disso dá uma estabilizada, depois infelizmente é só ladeira abaixo. Meu Deus! Então assim, se há uma forma de você hoje em dia realmente prevenir a osteoporose, além de toda aquela conversa que a gente tem de hábitos saudáveis, alimentação saudável, rica em derivados de cálcio, atividade física, a gente tem que focar hoje em dia nas crianças, porque é uma preocupação que a gente tem, esses meninos no videogame. Obesos. Hoje em dia não é nem mais videogame, é aqui, ó, no celular, sentados, sem ter uma atividade fora de casa, sem pular, sem criar impacto e sem gerar uma massa óssea de qualidade, sem falar na obesidade, né? Então, se eu pudesse passar uma mensagem hoje para casa, como prevenir a osteoporose, comece pelas crianças. Coloque essas crianças para correr, para pular corda, brincar de bola, porque isso vai favorecer um pico de massa óssea muito bom e uma menor probabilidade de complicações no futuro. E para nós, que já passamos dos 30... Já um pouquinho só. Pouca coisa. O que a gente poderia fazer? Exercício resistido. Hoje é o que há de maior evidência científica, tanto no tratamento quanto na prevenção de osteoporose. O que é isso, doutor? Aquele exercício que eu preciso fazer força. Musculação, ir lá para academia, pilates. Não adianta ser coisa leve, alongar, yoga, não maravilhoso, maravilhoso. A yoga é maravilhosa, uma boa caminhada, uma natação que não tem tanto impacto articular, são muito bons para a gente, né, melhorar a circulação, prevenir doenças cardiovasculares, desenvolver a nossa mobilidade, prevenção de queda. Mas realmente para ganho de massa, eu preciso, lá onde o nosso músculo cola no osso para realizar o movimento, quando eu faço esse movimento a gente fala resistido, que é com pezinho realmente, claro que cada um dentro das suas limitações e possibilidades. Assistido por um professor, né? O mundo ideal, né? A gente sempre quer um educador físico, um bom fisioterapeuta ali próximo do nosso paciente.
nesse local que você faz a força, você gera uma mini inflamação, mas é uma inflamação do bem, que você vai estimular a remodelação óssea. Então, se aquele osso está querendo começar a trincar, começando a ficar mais fraco, naquele ponto que você fez a força, você dá o start no osso, porque o osso não é um tecido que está ali paradão, ele está se remodelando todos os dias. Só que você manda esse estímulo, então a qualidade óssea, a remodelação óssea vai estar em dia, você diminui muito. Aquela dorzinha depois da musculação, então, gostosa, esse help boa. aí. É isso daí. Doutora Guacira, e me fala um pouquinho sobre a dor. Paciente que tem osteoporose, ele sente dor? Dá para saber, desconfiar? Ah, eu não vou procurar médico, não vou fazer exame não. Se doer, eu vou. Tem dor associada a essa doença? Curioso, Alice, que a osteoporose simplesmente não dói. Às vezes, a gente vai descobrir o paciente quando ele já está na consequência da osteoporose, que é a fratura. Ele chega no consultório com uma dor lombar, por exemplo, uma dor de coluna, e quando a gente vai ver uma fratura por fragilidade. Esse paciente é o que a gente não quer, que a gente já pegou na fase tardia, né? Já está tratando a consequência da osteoporose. Agora, o que não é raro também, o que acontece? A osteoporose, ela não vem sozinha. Se ela está ali, é porque geralmente é um paciente muito sedentário, que está acima do peso, tabagista, que não cuidou bem da qualidade de vida. Então, esse paciente, ele pode ter outras coisas associadas. Por exemplo, uma tendinopatia, uma doença ligamentar, uma fragilidade da articulação. Isso sim causa dor. E aí, quando a gente vai investigar o paciente, ele já está lá no consultório, você não vai simplesmente se furtar de perder uma oportunidade de fazer um diagnóstico. Então, quando a gente investiga, muitas das vezes a gente acha a osteoporose que o paciente nem sabia que tinha. Ele foi lá porque o joelho está doendo. O quadril está doendo. O quadril está doendo, uma instabilidade da articulação, uma osteoartrose da articulação. E aí, quando você faz a investigação completa, você faz o diagnóstico da osteoporose, que é muito bom, que aí a gente consegue pegar o paciente antes da consequência, que é a fratura. Essas fraturas de fragilidade que a doutora Laís estava falando, ela é muito comum de acometer as vértebras, infelizmente, e grandes... Fratura a coluna? Sim, fraturar os ossos da coluna, quadril, joelhos, fêmur, né, braços, são muito comuns de serem acometidos pela osteoporose. Então, é muito importante ficar muito atento a isso. E o que eu achei interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo, quando a Laísa estava falando, é que o leigo não sabe que o osso, ele é dinâmico. Ele não é uma estrutura estática. Às vezes a gente acha, o osso formou, está formado. Tá ali vai ficar assim pro resto da estrutura vida. Rígida. Não, o osso é extremamente dinâmico. Ele está todos os dias, o tempo todo, em processo de remodelação. O que é isso? Ele é reabsorvido e há uma nova formação óssea para que haja a correção desses microdanos do dia a dia. Então, esse processo de remodelação óssea é que garante a saúde do osso. E para isso a gente precisa de quê? De cálcio e fosfato, que é a matéria-prima do osso. Por isso é tão importante a atenção com a dieta do paciente, uma dieta rica em cálcio na matéria-prima para que haja substrato para o organismo formar um osso de qualidade. Por exemplo, doutora, como que seria essa dieta? É tomar leite? Ah, eu não gosto de leite. É só comer um queijo? Como que é isso? Estava até conversando com a Laísa antes da gente começar a gravar o programa, que hoje está muito na moda as nutricionistas, o povo fitness, crucificar o leite, né? Tira o leite da dieta, tira o leite. É verdade, leite é inflamatório, o leite é do mal. Ninguém deve beber. O leite é do mal, mas a gente sabe que o leite é a principal fonte de cálcio para os ossos. Não só em quantidade, mas também em qualidade. É através do leite e seus derivados que o cálcio é absorvido da melhor forma. Não tem como comparar o leite, os seus derivados, com um comprimido de cálcio. A absorção é diferente. Então, não é só o nutriente simplesmente, a absorção também conta. E aí, em média, 1.000 miligramas de cálcio por dia seria a quantidade ideal que nós deveríamos consumir. Isso pode ser conseguido através de uma boa dieta. Por exemplo, um copo de leite de manhã, um copo de leite à noite, o feijão, as verduras verdes, couve, espinafre, taioba, mas o que? A linhaça, o gergelim, né, Laísa? Você pode misturar no iogurte, na fruta. Então, não é difícil você conseguir esse consumo mínimo diário de cálcio com a dieta, para evitar a suplementação, porque
às vezes você está tomando comprimido, acha que está tranquilo, mas a absorção daquele nutriente não é tão boa quanto no leite e seus derivados. E hoje em dia a gente já toma remédio para tanta coisa, né? Se a gente puder evitar um comprimido de suplementação de cálcio e adquirir o cálcio de forma natural na dieta, é muito mais saborosa, o seu organismo aproveita mais de forma natural. Eu acho que a gente foi na medicina, na parte de nutrologia mesmo, para essa via mais fácil, aparentemente, que são as pílulas, né? Tem gente que mostra lá seu pratinho da manhã, de café da manhã, o jejum e 15 pílulas diferentes, né? Então, a gente está falando de uma contramão disso, doutora, da gente realmente comer o alimento, absorver através do alimento, isso faz diferença? Total, como o Guacira disse, a absorção do leite e de seus derivados, a absorção do cálcio, não se compara com a de um comprimido. Às vezes aquele comprimido está ali 500 miligramas de carbonato de cálcio, você vai absorver entre 20% e 40% daquilo. Então, ao passo que um copo de leite, por exemplo, a absorção é muito melhor aproveitado. Outra coisa interessante também, Alice, às vezes eu comento isso com os pacientes no consultório, os pacientes não sabem disso. Para a gente absorver o cálcio, a gente precisa da vitamina D na forma ativa. E a vitamina D, ela é ativada, ela se transforma na forma ativa, biologicamente ativa, através do sol. Não adianta só tomar o comprimido? Não adianta. Se você não tomar sol, ela não vai se converter na forma biologicamente ativa. Então, a gente precisa de uma boa fonte de cálcio, que a gente já viu que o leite e seus derivados é o ideal. E a gente precisa do sol, da vitamina D, claro, e do sol para que aquela vitamina D seja convertida na forma ativa. Então, mas e aí a pele, né? A gente já condenou o leite, dermatologistas agora a pele, de meu cabelo Deus. em pé. Como é que tem que ser esse sol? Pelo menos 15 minutos de banho de sol por dia é suficiente. Não precisa ser o corpo todo exposto, pode ser uma parte do corpo. Só as pernas? Pode. Pode tomar em casa? Sim, mas não através do vidro. Tem que ser uma exposição direta do sol. Então, o que eu oriento o paciente? Vai fazer uma caminhada, intercala. Um dia não passa o filtro solar daqui para baixo, ou então um dia não passa daqui para baixo. Alguma parte do corpo tem que estar exposta pelo menos 15 minutos para que haja essa ativação da vitamina D. Sem filtro solar, sem vidro, ali a pele... Tem gente que eu acho que vai abrir a varanda aí e fica lá se expondo, vale a pena. Vai na hora que der, claro que a gente deve evitar o sol acima de 10 horas, até as 15 horas, né, o horário ruim para pegar o sol. Mas vai na hora que der, o importante é esse banho diário de sol de pelo menos 15 minutos. Senão também não adianta. Gente, a gente convidou um fisioterapeuta, o Gabriel, para dar algumas dicas para os pacientes que têm osteoporose. Olá, eu sou o Gabriel Comério, sou fisioterapeuta e especialista em dor e hoje eu vim tirar algumas dúvidas muito comuns que as pessoas têm sobre osteoporose. Né? E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Gabriel, eu tenho osteoporose, eu posso fazer exercício? Bom, a gente sabe que indivíduos que têm osteoporose precisam sim fazer exercício físico, sendo que a atividade física é a melhor forma de tratamento e também de prevenção dessa condição clínica, dessa doença. Bom, mas se eu devo fazer exercício, qual é o melhor exercício? Bom, a resposta é toda forma de exercício é positiva. Por exemplo, caminhar, pedalar, correr, tudo isso vai ajudar bastante você, o que não pode ser sedentário. E uma outra dúvida muito comum é se eu posso pegar peso? E a resposta também é sim. Tanto pegar peso quanto atividades de impacto, o impacto bom, a gente acaba estigmatizando muito a palavra impacto, né? Mas impacto é positivo para as estruturas ósseas porque estimula o osso a produzir mais osso, a matriz óssea. Então sim, é importante fazer exercício que tem impacto, de preferência se tiver um certo nível de orientação para que você faça da forma correta. Essas são minhas dicas e até logo. Doutora, e o que o paciente com osteoporose não deve fazer? O paciente com osteoporose não deve ficar sedentário, né? Se ele eu queria só complementar em relação à suplementação de cálcio, a gente tem o caso das pessoas que têm intolerância à lactose, nós temos o caso das pessoas que têm realmente alergia à proteína do leite, tem os veganos, né? Então, a gente tem opções alimentares ou suplementares para que realmente o cálcio fique adequado, a exposição solar adequada, a atividade física adequada. Então, sedentarismo, alimentação inadequada, zero de ingestão de cálcio, é tudo que o paciente não deve fazer.
E o leite sem lactose, ele serve também? Serve, ele tem uma boa concentração de cálcio também. Ele só não vai ter? Exatamente. Ele tem uma enzima ali que ajuda na digestão do paciente, mas o paciente vai ter o mesmo benefício utilizando. A absorção de cálcio está mantida. Assim como hoje em dia nós temos nos mercados várias opções de leites vegetais, né, para os veganos. Também valem? De amêndoa, de noz, de soja. Todos eles são fortalecidos com cálcio. Nós temos a opção de leite em pó, que são fortalecidos. Tem algumas marcas no mercado que 2 colheres de leite em pó já são 50% do que você precisa no dia. Então, olha que maravilhoso. Você junta ali no café da manhã, coloca uma frutinha, 2 colheres desse leite em pó, ainda coloca um gergelim para ficar mais gostoso e melhorar a quantidade de cálcio, uma aveiazinha. Um alimento maravilhoso, foi metade do cálcio que você precisava no dia. Doutor, e o tratamento para quem teve o diagnóstico da doença? Como que ele é? É para sempre? É uma sentença? Quem tem osteoporose vai ter que estar sempre se tratando? Como que é esse tratamento? Sentença é uma palavra muito complicada, né? O medo de fraturar o osso para o resto da vida. Na verdade, o tratamento da osteoporose ele é muito individualizado, não existe receitinha de bolo e mesmo começando uma medicação para o paciente, ele deve sempre ser reavaliado. O diagnóstico de osteoporose, ele tem 3 formas de ser feito, né? Pode ser através do exame, da densitometria, que o médico solicita. Caso o paciente ele já chegue no consultório com uma história de fratura por fragilidade, a gente também já pode considerar associando com essa densitometria um diagnóstico. E nós temos uma ferramenta também, que é o FRAX, que é uma ferramenta de avaliação de risco de fratura nos próximos 10 anos, que é muito útil, que foi validada aqui no Brasil por um capixaba. Jura? Isso, nosso querido professor Benhur, que também... Meu colega de departamento, eu maravilhoso, não sabia. Parabéns, Benhur. Ele é uma sumidade em osteoporose mundial, então... O paciente sendo diagnosticado com osteoporose, de acordo com a classificação, se ele houve fratura ou não, se é uma fratura recente, que fratura é essa, nós indicamos a terapia. Ele inicia o tratamento com toda a adequação de atividade física, suplementação de cálcio, vitamina D e seguimos esse paciente em busca ativa de fraturas. Então, a gente fala, a Guacira já falou que fratura vertebral é a fratura mais comum, mas é também a assintomática. Muitas vezes o paciente fratura naquele ano, a coluna ele não sabe, às vezes está ali diminuindo a altura porque a coluna está envergando e a gente precisa realmente avaliar com imagens, normalmente com raio-x. Então a gente acompanha com a densitometria e o raio-x e vai modulando o tratamento. Nem sempre o tratamento que ele começa é o tratamento que ele vai seguir, aliás, é o contrário. É um tratamento que ele usa um período, reavaliamos, pode ser que ele pare a medicação, pode ser que ele troque de classe de drogas, mas o objetivo é mantê-lo longe das fraturas. Eu acho que às vezes o nosso ouvinte pensa, será que está na idade de eu fazer uma medição, né? Fazer este exame? A própria pessoa tem uma idade que ela deve procurar o especialista para fazer uma densitometria? Sim, a mulher normalmente acima dos 65 se ela não tiver fator de risco. Se ela já teve uma fratura, se ela tem história familiar, se ela usa algumas medicações de risco, se ela é tabagista, baixo peso, tem alguma doença inflamatória, deve ser feito antes, né? E o homem, via de regra, acima dos 70, se tiver algum fator de risco, ele realiza antes também. Perfeito, doutora Laisa, doutora Guacira, muito obrigada pelas contribuições de vocês aqui hoje no Check-up Saúde. A gente que agradece. Obrigada, Alice, o prazer está aqui. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Te espero toda semana. Me procura lá nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli. Mande sua dúvida, sua sugestão de tema, que nós traremos com certeza o melhor especialista para você. Até o próximo Check-up Saúde.